Bom dia, amigos agricultores, agrônomos, colegas que trabalham com o campo e estão escutando agora o programa Dia a Dia da Agricultura com Reginaldo Pavese pela rádio Nova Era de Goiásópolis. Tem os assuntos que temos para a semana, são encaminhamento das colheitas. Estamos vendo aí o trigo já começando firmemente a sua colheita, onde tem se produzido razoável, em torno de 110, 120 sacos. Talvez uma maturação disparelha em função até a própria disfunção fisiológica com relação a esse clima que tivemos meio seco, a planta tende a vegetar um pouco mais. Então, agora com esse advento dessas pequenas chuvas, talvez dê uma igualada na função hídrica e fisiológica da planta, onde a sua maturação deve ser um pouco mais completada. É lógico, sabemos que esse plantio de trigo um pouco mais retardado, onde as lavouras estão mais atrasadas, é lógico que teve alguma coisa de perda, mas com essa chuva a tendência é que seu ciclo acelere um pouco e possa, tanto nessa época, agosto, setembro, cumprir o seu ciclo normal de colheita. Então as colheitas vêm vindo bem, o clima tem ajudado. Temos aí uma previsão ainda até o dia 7 de setembro sem chuvas, o que nós falamos na semana passada, em relação ao clima que estamos vivenciando hoje, seria um El Niño um pouco mais curto e enfraquecido. Não significa que vamos colher mal no verão, a tendência é que vamos colher muito bem, mas pode ser que haja um atraso no início das chuvas agora, no começo, para o plantio da próxima safra, e prejudicando o plantio subsequente, que é a safrinha, onde algumas áreas podem perder o seu zoneamento para plantio, e um complicante para relação ao clima para a safrinha que vem posterior à safra de verão. Quer dizer, teremos algum problema de clima para a safrinha. Então esse é um El Niño que mudou, ele está um pouco mais enfraquecido, mas que não deve atingir a safra de verão nossa. Devemos ter uma produção ainda considerável com relação aos plantios. Então agora estamos entrando em zoneamento do plantio da safra de verão, algumas culturas já estão aí no seu período, e lógico, temos que esperar 2 chuvas boas. A primeira, para que a planta recupere, a planta daninha recupere seu déficit hídrico e que esteja suas células túrgidas, cheias d'água novamente, para que possam absorver melhor os herbicidas, os produtos para a eliminação dessas plantas indesejáveis, que seria na segunda chuva boa. A primeira chuva boa, e depois na segunda chuva boa, executar o plantio, a primeira chuva boa, dependendo da sua intensidade, você deve esperar pelo menos 2 dias para fazer a aplicação dos herbicidas para o controle das mesmas, e na segunda chuva efetuar o plantio, principalmente do milho, que estamos entrando em zoneamento. Com relação ao plantio de milho, já está na hora do produtor pegar sua semente, já preparar as plantadeiras, deixar o disquinho certo, a regulagem certa, para não deixar em cima da hora, pois não sabemos quando deve vir realmente a chuva e qual a pressão que deve ser em relação a tempo, com relação à colheita da safra de inverno e já o subsequente plantio para a safra de verão, no caso o milho. A soja é mais tranquilo, temos aí os financiamentos sendo liberados. Aqueles interessados procurem sua agência, faça os seus limites de crédito, o seu cadastro, vá ao seu agrônomo, faça o projeto, encaminhe ao Banco do Brasil ou instituições afins que fazem esse tipo de financiamento da sua lavoura, pois já estamos entrando aí nesse zoneamento. As perspectivas, então, são boas, sempre na dúvida, consulte o seu engenheiro agrônomo para não que se faça as coisas na dúvida, pois na dúvida você pode fazer alguma coisa errada e para corrigir esse erro depois, além de ficar demorado, pode ser muito oneroso, muito custoso para o produtor rural. Nem se falando aos preços que estamos vivenciando hoje, o produtor se encontra agora altamente capitalizado, então muitos produtores, muitos amigos e colegas que atuam na atividade procuram a gente e perguntam: o que fazemos agora? Vendemos ou não vendemos? Principalmente o milho safrinha que está colhendo agora. O ideal seria, nesse nível de preço, você pegar o que você tem colhido, ver o valor da sua conta no Banco do Brasil, ou em cooperativas, ou em agrícolas, empresas agrícolas que vendem insumos, pegar o valor que tem lá e já pagar essa conta. O que sobrar, pode sentar em cima, cruza os braços e vamos ver até dezembro, que até dezembro tem uma perspectiva muito boa com relação ao preço, principalmente milho, que é o grande agravante, trigo que vem aí aumentado também com relação aos leilões, tem sido equiparado aos preços que está sendo importado esse produto, até pela sua alta do dólar, vem se pagado mais caro na importação. Então há uma equiparação de preços. Acreditamos que até dezembro devemos ter um preço bom. Com relação à soja, poucos que tem, né?
mas aqueles que têm, é interessante ficar de olho, pois estamos vivenciando um aumento de preço da soja, por causa da alta especulação dos fundos que vem investido nessa commodity em função dos prejuízos que tiveram com relação à seca na América do Sul e na América do Norte. Mas o fato é especulativo, é um perigo o preço da soja, ele está fora da realidade, não é muito bom para nós que está acontecendo isso aí, principalmente pelos preços de insumo que explodem e depois os insumos demoram para voltar, porque senão as empresas acabam quebrando se voltar meio rápido. Mas a realidade é o seguinte, é uma bolha que está existindo com relação ao preço de soja, que pode ser que nas próximas semanas podemos ver uma reversão muito forte na queda desse preço. O que não deve se refletir no milho e no trigo, que não é a mesma situação. Então, eles estão nos patamares mais ou menos corretos, mas o soja está um pouco fora da realidade. Isso não é um bom sinal. O produtor fique atento, aquele que tem ainda, seria uma hora de fazer a venda, ou fazer os contratos futuros, que estão bem atrativos para a próxima safra. Um fato de curiosidade que queremos comentar também, estivemos na região do Campos Gerais, onde tem mais aveia do que trigo, né? Lá demora um pouco mais a colheita, mas com relação à safra de inverno é mais aveia do que trigo, então vai ser pouca concorrência daquela região em relação à formação de preço para inverno. Mas o que chamou mais atenção na região de Curitiba, na região metropolitana, foi que andando na feira lá naquela cidade, encontramos lá um absurdo, onde temos lá pimentão amarelo e vermelho sendo vendidos a preço de carne, em torno de R$11 o quilo, e sendo que do outro lado na feira tem picanha R$12 o quilo sendo vendido em Curitiba. Então é um absurdo o que o povo reclama, como está caro. E aí, vamos lembrar o quanto é importante a produção, quanto é importante o produtor. Porque se o país está bem, é porque a produção desse país tem levantado ele, tem deixado ele na situação de estabilidade com relação à política econômica, principalmente a mundial. O Brasil sabe disso, ele está bem, graças a nós produtores de todos os níveis, desde a produção industrial a produção, principalmente a produção agrícola, que manteve a balança comercial em todo o sistema. Temos também lá pimenta verde a R$6 o quilo, tomate a R$6 o quilo, até 7, e algum tomate lá que era ponteiro ou estragado, que se jogava fora em janeiro, está sendo vendido lá a R$5, R$6 o quilo, pois não tem o produto. Uma cabeça de brócolis a R$6 o quilo. Qualquer bandejinha de carne você paga isso lá na região de Curitiba. Então essas olerícolas estão muito caras, estão sendo vendidas muito caro nas regiões consumidoras por falta de abastecimento. Até achamos lá o limão cravo, o limão rosa sendo vendido a R$2,50 o quilo. Isso é um absurdo, isso é porque está faltando limão, né? Até o limão rosa tem seu espaço no mercado hoje, que nós aqui não damos valor ao mesmo. Então, veja bem, produtor, qual a situação que está vivenciando? Estamos entrando num período de racionabilidade de alimentos, a sua falta tem provocado um aumento considerável dos preços, e isso é um agravante, pois o próprio Estados Unidos, com o problema do advento seca que estão vivendo, apesar de que choveu agora lá, mas o milho não recupera mais, está com 30% totalmente perdido, sem recuperação, que são mais de 100 milhões de toneladas, e acarreando também outros como trigo e soja também na mesma situação, porque as chuvas elas tiveram, o soja tem a chance de recuperação mais pequena, mas principalmente milho ele não recupera mais. Isso faz com que a cadeia produtiva toda se desorganize e que faça com que os produtos todos subam a níveis até históricos de preço. Então, ele já está racionando seus estoques, está entrando nos seus estoques de segurança, por isso é um racionamento do fornecimento de alimentos lá, principalmente para bovinos, suínos, aves, também que está sendo um agravante lá, e também para rações em geral. Bem, também vamos comentar por último agora, com relação ao Código Florestal, o Congresso e o Senado está sentado numa comissão especial para resolver as pontas dos problemas que estão havendo com relação às áreas de matas beira de rio, também as áreas consolidadas. São dois pontos que estão brecando, está tentando se haver um consenso para que se vote. O ideal seria que tivesse consenso e que tivesse essa votação, para não se criar um
vazio jurídico em relação ao produtor, para que não tenhamos de novo a insegurança na atividade agrícola no campo. Na verdade, o que se deveria ter é realmente as áreas consolidadas. Está aberto, está produzindo, tem que produzir. Está aí um exemplo da falta de alimento e da imbecilidade do governo com relação a querer fazer plantio de matas em data anterior de 2008, em áreas já consolidadas, pois o alimento já está caro, já está faltando no mundo, já está sendo racionado, e o governo brasileiro quer diminuir a área. Uma pena que nós temos lá pessoas que não pensam no país, pensam neles, num projeto de poder, para se perpetuar no poder, sabe, e fazer os desvios que estão havendo. Por exemplo, a Transparência Zero, que é uma ONG alemã, diz que na última, que estamos vendo com o mensalão, no último ano do governo Lula foram desviados 70 bilhões de dólares para a eleição da Dilma. Está aí a falta de estrada, está aí a falta de ferrovias, agora vem no desespero fazer parceria com a iniciativa privada para tentar desenvolver o país, porque o dinheiro que está indo para os impostos não estão indo para a saúde, educação e infraestrutura. É uma pena que esse país não enxerga. É uma pena que só está querendo poder, se perpetuar no poder e ganhar dinheiro através de corrupção e manter esse sistema que está aí. A economia vai bem porque a produção vai bem, graças a Deus. Então é isso que vemos para o futuro. Talvez seja uma coisa não muito boa para aqueles que pensam só em si mesmo e legislam em causa própria. Bom, aguardaremos aí a situação final com relação ao Código Florestal. Precisamos conscientizar nossos deputados e senadores para que seja a favor da agricultura, seja a favor da produção, que é o que mantém. Pois uma nação se constrói com o seu braço, com o seu trabalho. E essa é a sua grande riqueza. E não é os políticos. Tá certo? Eram essas notícias da semana. Voltaremos semana que vem com mais novidades do programa Dia a Dia da Agricultura da Rádio Nova Era com o Reginaldo Pavese. Muito obrigado.